Hoje a gente vai mergulhar no material, olha, bem diferente do usual. Um texto chamado O Apocalipse Brain-Rotiano e a Ascensão de Brr Patapim. É uma narrativa, assim, que joga a gente num cenário apocalíptico completamente surreal, sabe? Com os personagens chamados Brain-Rots. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é, bom, tentar desvendar os elementos mais malucos e marcantes dessa história toda. A gente vai ver como se vai de uma aparente paz digital para o caos total, né? E como surge um herói bem improvável no meio disso tudo. É uma viagem, assim, peculiar. E começa de um jeito até tranquilo, né? Quase engana. A gente vê lá os Brain-Rots, tem uns nomes tipo Tralalerô Tralalá, Bombardiro Crocodilo, Bailarina Caputina, vivendo numa boa, né? Fazendo dancinha no TikTok. Parece até uma sátira da vida online. É isso mesmo. Essa calmaria inicial, ela serve bem para contrastar com o que vem depois, né? O caos chega de um jeito culinário, digamos assim. Uma tempestade de pesto, aí vem tornados de mussarela derretida. E o ponto alto, talvez, dessa destruição inicial seja um tsunami de espaguete que varre o tal coliseu cibernético. É quase um apocalipse gastronômico. Essa escolha, né? Armas de comida. É curioso. Além do impacto visual, o que será que isso sugere? Talvez uma crítica à cultura food? Ou, sei lá, a rapidez com que as modas online viram ameaças? É uma boa pergunta. Pode ser lido assim, sim. Usar o trivial, né? Comida como agente do fim do mundo, isso subverte as expectativas. Transforma o prazer, o consumo, em perigo. Talvez fale de excessos ou da superficialidade de certas tendências. Mas o terror mesmo, acho que ele se instala com a zumbificação. Ah, sim, a parte dos zumbis. O texto fala que esse é o ponto mais sombrio. Por que justo esse elemento nesse contexto que já é tão absurdo? Olha, o que eu acho que pega mais é a questão da traição que está implícita nisso. Personagens que eram familiares, tipo o Bombardiro Crocodilo, de repente viram predadores. Atacam os próprios amigos, né? O gondoliere maluco sai atacando todo mundo. A mozzarella mágica, que antes divertia, agora espalha a infecção. É essa perda de identidade, a quebra dos laços, que intensifica o horror, sabe? Mesmo dentro do surrealismo todo. O conhecido vira a maior ameaça. Entendi. E aí começam umas batalhas que são, ao mesmo tempo, épicas e ridículas, né? O texto fala do duelo do Bombardiro Crocodilo contra o Tralaleiro Tralalá, com a regra quem vencer come o perdedor. É brutal e cômico. Totalmente. Essa mistura é o que guia a ação. A gente vê o risoto robótico atacando com um arroz venenoso, girando como uma máquina de destruição culinária, e o panetone punk, imagina, em cima de montanhas de lasanha petrificada, tocando guitarra e soltando relâmpago. É quase como se a história testasse o limite do que a gente aceita como épico, usando o absurdo para talvez tirar um sarro das convenções de herói. Faz sentido. E no meio dessa confusão toda, surge o tal herói destinado, Bre Patatimi. As características dele são tão estranhas quanto o mundo em si. Pés gigantes, um grito de guerra que é uma mistura de trombeta, buzina, panela de pressão. Como que ele vira o salvador? Então, ele é o proboto perfeito desse caos, né? Os pés gigantes não são só engraçados, são a ferramenta certa para esmagar zumbi naquele cenário. O grito de guerra bizarro vira a marca de poder dele. Ele não vence apesar do absurdo, ele vence por causa do absurdo, entende? Ele meio que encarna a lógica interna desse universo maluco. Sei. Ele é a resposta surreal para um problema surreal. E o confronto final dele com o bombardeiro crocodilo zumbi, o texto parece que detalha bem essa parte. Sim, é o clímax dessa mistura toda de ação e bizarrice. O bombardeiro atira mísseis de queijo, olha que imagem. Resume bem o tom, né? O Brr Patapim desvia com agilidade ninja, o que também é inesperado para a descrição dele. A luta tem perigo real dentro da lógica da história, claro, mas com esses elementos cômicos o tempo todo. E o golpe final? Como é? É grandioso do jeito estranho dele. O Brr Patapim
pula de um prédio feito de ravioli, dá um giro triplo no ar, quase uma paródia de filme de ação, e aí aterrissa esmagando o Bombadil Crocodilo. É a vitória definitiva do herói absurdo sobre a ameaça absurda. E com isso, então, acaba o apocalipse Brainrottiano. O Brubru Patapim fica sozinho no meio da destruição, mas como o único sobrevivente, talvez pronto para reconstruir. Isso, a jornada foi essa, da paz digital meio superficial para o caos alimentar, a perda de identidade com os zumbis, as batalhas surreais, até a vitória desse herói totalmente inesperado. E a narrativa termina com aquela frase que deixa tudo no ar. O fim ou o começo de uma nova era. Como seria essa civilização reconstruída? Sem zumbis, sem tsunami de espaguete, mas liderada por alguém com pés gigantes e um grito de panela de pressão. Fica essa pergunta, né? Sobre o futuro desse reino tão peculiar e o que pode surgir dessa tela em branco pós-apocalipse.